disciplina de cuidados de enfermagem ao adulto nos serviços de saúde, CEA. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre as intervenções farmacológicas nos pacientes com distúrbios cardiovasculares. Tivemos como docente a professora doutora Andressa Garcia Nicole. Discentes são a Alana Luísa, a Lourdes, a Melissa Bruni, o Paulo Henrique Luiz Júnior e eu, Paulo Henrique Cortelete. Vou estar falando agora para vocês um pouquinho sobre as estatinas e as suas indicações de uso. Ela é indicada ser utilizada principalmente, tomar ela à noite, nunca durante o dia, ou seja, na hora de dormir você toma as estatinas, porque o mecanismo de ação, ela vai atuar no momento, ou seja, ali na parte da madrugada, quando o seu organismo estiver fazendo a própria síntese de colesterol. Então, ele também é indicado, no caso da prevenção primária de doença arterial em pacientes com alto risco de virtude de concentração elevada de colesterol sérico, ou seja, aquele colesterol total que está na nossa corrente sanguínea, e também a prevenção secundária para infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. O mecanismo de ação, então, das estatinas, dentre as estatinas nós temos a simvastatina, a lovastatina, a pravastatina, que elas são inibidores competitivos específicos e reversíveis da HMG com a redutase. E o principal efeito delas é o que? Reduzir o LDL plasmático, ou seja, quando ela atuar na madrugada, o objetivo desse fármaco é reduzir o LDL. Ele também reduz uma concentração de triglicerídeos e ele acaba também aumentando um pouco a concentração de HDL. Então, simplificando, ele vai retirar, ele vai reduzir o nosso colesterol ruim, que é o LDL, e vai aumentar o nosso colesterol bom, que é o HDL. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados na administração e na própria educação do paciente. Como eu já havia falado, ele vai ser indicado que o paciente tome durante a noite, para que aconteça o efeito melhor na madrugada, o efeito esperado. Ele também é contraindicado na gravidez e em casos mais graves de dislipidemia, o tratamento com as estatinas ele vai ser combinado com a ezetimiba, para que haja o efeito esperado. Agora falando um pouquinho sobre os efeitos adversos, a gente tem os efeitos mais comuns e os mais raros. Vou falar sobre os comuns primeiro, como dor muscular, a própria mialgia, o desconforto gastrointestinal e também a elevação das enzimas plasmáticas, no caso das enzimas plasmáticas, as hepáticas. Também tem a questão da insônia. E os efeitos adversos mais sérios, a gente tem o dano do músculo estriado, que a gente chama de rabdomiólise, e angioedema, que vai ser a própria... vai ter o edema nos próprios vasos sanguíneos. A ezetimiba é uma medicação utilizada como coadjuvante à dieta e ao uso de estatinas na hipercolesterolemia. Em geral, essa medicação é bem tolerada, mas ela pode causar diarreia, dor abdominal ou cefaleia, além de terem sido relatados casos de rash e angioedema. Em relação ao seu mecanismo de ação, como essa medicação vai atuar no nosso organismo? No duodeno, ela vai inibir a absorção de colesterol, também de estanóis vegetais, o bloqueio de uma proteína transportadora, a NPC1L1, presente nas microvilosidades dos enterócitos, sem afetar a absorção de outras substâncias, como vitaminas lipossolúveis, triglicerídeos ou os ácidos biliares. Em relação aos cuidados na administração e educação do paciente, essa medicação é contraindicada para lactantes, pois, por meio de estudos feitos em animais, foi verificado que ela passa para o leite durante a amamentação. Bom, eu vou falar sobre as resinas. As suas indicações de uso. É indicado em caso de hiperlipidemia em combinação com as estatinas, mas também pode ser usado em monoterapia caso o paciente seja intolerante às estatinas, então pode ser usado somente as resinas. E para indivíduos sem hipertrigliceridemia. E também para prurido associado à colestase, que é a colestiramina. Os seus mecanismos de ação. As resinas, elas também são conhecidas como sequestradores de ácidos biliares. Vão se ligar aos ácidos biliares no trato gastrointestinal para reduzir a sua reabsorção
E como compensação, o fígado vai converter o colesterol em ácidos biliares, assim reduzindo as suas reservas hepáticas de colesterol. Os cuidados na administração e educação do paciente. A sua administração se dá por via oral. Antes de dar início à farmacoterapia, deve-se investigar se o paciente possui alguma outra doença que contribua para a elevação do colesterol e, caso possua outra doença que eleve o colesterol, essa deve ser tratada. Deve-se instituir também uma dieta saudável para estar ali aliado à perda de peso corporal e também nos primeiros meses monitorar os níveis de colesterol e logo após os primeiros meses fazer essa monitorização periodicamente. Tem os efeitos adversos também, que são náuseas, constipação, cólica abdominal, distensão abdominal, entre outros. Os fibratos eles são utilizados em pacientes com dislipidemias mistas, pacientes com baixo nível de HDL e alto risco de doença ateromatosa, ou então combinado com outros redutores de lipídios, em pacientes com dislipidemia grave e resistentes ao tratamento. Eles atuam na redução modesta do LDL e na diminuição dos números séricos de triglicerídeos. São agonistas dos receptores nucleares PPRA5 nos seres humanos. Os principais efeitos são o aumento da transcrição dos genes de lipoproteína lipase, ApoA1 e ApoA5. Além de efeitos sobre as lipoproteínas, eles reduzem a PCR e o fibrinogênio plasmático, aumentando a tolerância à glicose e inibindo a inflamação da musculatura lisa vascular, por meio da inibição da expressão do fator de transcrição nuclear, NF-κB. Nos cuidados de administração, eles devem ser evitados em pacientes com comprometimento renal e alcoólatras que possuem predisposição à hipertrigliceridemia. Em relação aos efeitos adversos, a ocorrência de rabdomiólise ela é incomum, mais grave quando ocorre, e ela ocorre particularmente em pacientes com comprometimento renal, devido à redução da ligação proteica e à eliminação deficiente de fármacos. Eu vou estar falando sobre a gemfibroxila. Ela é indicada para prevenção primária da doença arterial coronária e infarto do miocárdio em pacientes com hipercolesterolemia e tratamento de outras dislipidemias, como a de Fredrickson e dislipidemias relacionadas a diabetes e xantoma. O mecanismo de ação dela ainda não é totalmente esclarecido, mas sabe-se que ela inibe a lipólise periférica, assim fazendo a diminuição da capacitação hepática de ácidos graxos livres. Os cuidados na administração são que o medicamento ele deve ser administrado meia hora antes da refeição e os efeitos adversos são reações gastrointestinais, dor abdominal, diarreia, apendicite, fadiga, náusea e constipação. Meu nome é Paulo Henrique Luiz Júnior. Eu vou falar um pouco sobre a niacina, que é o ácido, também conhecida como ácido nicotínico. Ela é uma vitamina do complexo B, onde ela desempenha um papel importante no processamento de metabolismo de carboidratos, gorduras e outras substâncias para o funcionamento normal das células. Uma indicação de uso, então, ela reduz os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue, ela vai reduzir os níveis de triglicerídeos entre 20% a 50%, LDL de 5% a 25%. Por ser uma das drogas hipoglicemiantes, ela vai aumentar mais o HDL, de 15% a 35%. Seu mecanismo de ação, então, ela ativa a proteína G, que é um receptor a cascata de sinalização vai diminuir a produção de AMP cíclico em adipócitos, vai resultar em uma menor quantidade de ácidos graxos e triglicerídeos disponíveis para o fígado sintetizar o LDL, que se considera como um colesterol ruim, e passando então a sintetizar mais HDL, que é o colesterol bom do nosso organismo. Como cuidados na administração ao paciente, ele deve ser administrado à noite antes de dormir. É recomendado iniciar o tratamento então com doses mais baixas. Sua utilização tem que ser na hora de deitar, para também que permita que o paciente ele não tenha nenhum desconforto com os sintomas apresentados pelo medicamento, porque pode ser que ocorra do paciente tomar um medicamento, ter tontura à noite, desmaiar, passar mal e pode ocorrer outros acidentes. Deve ser evitado também álcool líquido
quente, próximo ao horário de tomar o medicamento. E por segurança, para sua eficácia também, esse medicamento deve ser utilizado por via oral. Como efeitos adversos, então, a gente tem a reação mais comum, que é chamado de flushing, que significa rubor. Apresenta pele avermelhada, sensação de calor e coceira, além de poder causar tonturas, palpitação de espinéia, sudorese, calafrios, inchaços e também, em alguns casos raros, pode acontecer desmaios. Ômega 3. A sua indicação de uso, ele vai servir para auxiliar a cognição e os processos mentais. Nas funções cardiovasculares, ele auxilia no controle do colesterol, é indicado como anti-inflamatório, contribui para a perda de peso e é recomendado para melhorar as articulações, fortalece os músculos e também auxilia aí na saúde dos olhos e muitos outros. O mecanismo de ação, os ácidos graxos, eles vão modular a resposta inflamatória por muitos mecanismos, inclusive atuando aí na diminuição da transcrição de citocinas pró-inflamatórias e na expressão de moléculas de adesão leucocitária na superfície vascular, ou seja, eles inibem a produção de interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa, que são duas citocinas pró-inflamatórias. Esses ácidos graxos também têm outra função aí, né, o efeito nas doenças coronárias, que eles vão reduzir a produção de tromboxano A2, no qual aí é um agregante plaquetário que vai favorecer a trombose. Os cuidados na administração e educação do paciente, ele vai ser contraindicado para as pessoas alérgicas aos frutos do mar, e os efeitos adversos é que com a suplementação aí do ômega 3, ele pode causar náuseas, azia e, em casos mais extremos, sangramento nasal, arrotos e mau hálito.